bom? Então agora, hoje ela não veio só para a bancada, ela não veio só dar a sua opinião, ela veio como nossa entrevistada. Café com Notícia e a entrevista do dia. Vereadora, advogada e jornalista Kátia Rodrigues, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Fábio. Bom dia, professor Maurício. Olha, estou me sentindo muito importante aqui hoje, sendo entrevistada nessa bancada. Pois bem, então. Vereadora, nós temos acompanhado atentamente, a senhora mais ainda, porque além de vereadora, o seu grupo legisla e também advoga nessa área, que é o eleitoral. Está tendo uma reforma, foi passada pela Câmara Federal na semana passada e ainda está em discussão, agora vai para o Senado essa semana e deve voltar. A expectativa é que volte até o dia 6 de outubro, para que já ou possa ter validade já para as eleições do ano que vem, as eleições municipais. Caso não consiga, o que deve ser muito difícil, porque quando é do interesse do Congresso eles aceleram, certo? Ficará só para a próxima eleição daqui 3 anos e 6 meses. Conte tudo, não me esconda nada. Então, Fábio, primeiro quero cumprimentar a audiência do Café com Notícias, essa audiência que ela é política, ela sabe falar de política, ela sabe falar de economia, e isso tudo quando traz para o tocante da nossa cidade, né? Então, na quinta-feira passou pela Câmara Federal a mini-reforma eleitoral com algumas alterações importantes no processo, e a gente queria ter falado isso na sexta-feira, mas a sexta-feira, como sempre, né, nossa resenha é bastante tumultuada, então achamos pertinente retornar hoje para atualizar o nosso ouvinte, que é um ouvinte que está ligado aí em tudo que acontece. Essa mini-reforma passa pela Câmara Federal, Fábio, e agora está no Senado. Mas, como você bem disse, o presidente já adiantou que quer fazer tudo com muita maturidade e que não está com uma expectativa muito alta de que seja aprovada até o dia 6. Essas são as palavras do presidente do Senado, que inclusive é do PSD, né? E aí, a gente quer ressaltar o que de relevante, né, Fábio, tem para nós, o que vai impactar, quais foram, assim, as principais alterações. Nós vamos começar com a cassação do mandato, a perda do mandato, que eu acho que isso, para quem está no pleito, é uma das coisas mais importantes, que é a perda do mandato ou a manutenção do mandato. Atualmente, a regra que vale hoje, né, minha gente, ela é de 8 anos, mas a partir, né, contando a partir da condenação. Ou seja, o cara está no mandato hoje, até chegar à condenação, mais os 8 anos, vai para 11 anos. Com a regra nova, se você está no mandato hoje, já começa a contar. Então, conta aí a partir de agora, não espera aí ao final do mandato para começar a contagem, e isso impacta, sim, no cenário nacional, no cenário municipal, em qualquer esfera aí, seja no legislativo ou seja no poder judiciário, essa contagem direta, né? Redução aí praticamente de 3 anos. Para começar a contar aí a perca de mandato, já começa a contar a partir do momento em que se é cassado. Pois bem, para você ouvinte, Paulo Rangel, eu acabei de mandar para o senhor aí agora, a Câmara Federal, tá certo? Ela aprovou, daqui a pouco vai estar no site Lance Goiás esses 2 textos, um já é oficial já da própria Câmara, tá certo? E outro aí também é de uma revista bastante conceituada, tá certo? Na tela da Rede Lance, à medida que a vereadora vai explanando, você vai podendo acompanhar. Figueiredo, tá aí a matéria, tá aí a vereadora aqui acompanhando a sua pergunta nesse exato momento, 7h48. Exatamente. Seja bem-vinda, Kátia, vereadora, doutora Kátia. Obrigada. São 2 propostas, né, de lei, a 4438 e a 192, com vários tópicos, né? São as novas regras aí sobre sobras de campanha, sobre prestação de contas, sobre fundos, sobre dolo, sobre cotas. Uma que me chamou bastante atenção, que já é uma realidade e que pode agora virar lei, é a questão do mandato coletivo, né? Que já existe, né? Candidaturas coletivas que vão ficar mais ou menos a critério dos partidos. Como é que a senhora vê essa questão do mandato coletivo? Acha que aprova dessa forma? Vai ter alteração? O que a senhora pensa em relação a esse mandato coletivo?
Ô, Maurício, eu estive em Alto Paraíso, nós estivemos lá no Nordeste Goiano fazendo as nossas conferências e tudo, e lá tem uma vereadora que o mandato dela é um mandato coletivo. E eu achei interessante porque eu não tinha visto ainda, eu ouvi falar, mas eu não tinha visto na prática ainda como que funcionava essa questão do mandato coletivo. Fiz muitas perguntas, né? Tentei entender como funciona isso, mas assim, a conta realmente não fecha, porque quando a pessoa vota, ela vota em uma pessoa. Ela não tem condições de votar em 4, 5 pessoas para ajudar a fazer aquela gestão. Então, eu achei que foi acertado essa vedação de candidaturas coletivas, né, promovidas por um grupo de pessoas onde só um assume o mandato. Essa mini-reforma, ela vem proibindo esse tipo de candidatura e eu acredito que o Senado vai manter isso aí. Pois bem, vereadora, outra coisa que está sendo em discussão é justamente a campanha em si. Primeiro, a cota das mulheres, né, que a gente sabe que há muitos e muitos anos eles vêm usando essas cotas como laranja. Tanto é que a senhora hoje está aí e mais 3 vereadoras na Câmara de Formosa, o que já é um ganho, uma conquista, até pelo movimento que vocês fazem aí hoje para ter mais mulheres na política, mas a grande maioria das mulheres hoje são usadas como laranjas para cumprir tabela dentro do coeficiente do número da quantidade. Outra questão também que é bastante reflexiva a nível nacional, eu não estou lembrando aqui de cara agora, assim, de mente, quem é a presidenta nacional de um partido. Os partidos todos estão nas mãos de homens, né? E isso na mini-reforma também vai ser discutido para que nas próximas eleições a gente não tenha mais a mulher como laranja, que ela seja de fato colocada como candidata e respeitada como candidata. E inclusive nós estávamos dialogando com a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, que inclusive é uma das idealizadoras dessa mini-reforma e batalha muito por essa cota. Ela disse que chegou ao absurdo de ouvir de uma deputada na Câmara Federal, de que ela chegou lá sem usar a cota. Fábio, não existe isso. Por quê? Porque quando a gente está num partido e o partido destina um recurso, a quantidade X, está destinando porque a gente tem aquela cota em reais, em verba, para ser destinado para mulheres. Quando a gente tem um tempo de televisão a mais, a gente tem esse tempo de TV porque sim, existe uma legislação que obriga os partidos a darem mais tempo de mídia para mulheres. Então, é importante sim. Agora, qual que é o novo formato que a mini-reforma eleitoral modifica? Modifica no seguinte sentido: não é obrigado o partido X ter 30% de candidaturas femininas. O que é permitido agora? É permitido que a federação tenha esse número X de candidatas mulheres. Compreende? Ou seja, pode ser que um partido não tenha nenhuma candidatura feminina, mas se a federação cumprir os 30%, ele está acobertado aí pela cota dos 30%. Então, por um lado, eu vejo que facilitou todo o processo para evitar essa questão das candidaturas laranjas dentro do partido, mas, por outro, eu vejo como um retrocesso no seguinte sentido, porque quando a gente tira a obrigatoriedade, isso é minha opinião, Fábio, quando a gente tira a obrigatoriedade da participação feminina dentro de um partido, a gente cai exatamente nessa questão que você estava falando. Aí, mais longe ainda, nós estaremos dos cargos diretivos de partido, das executivas de partido. Pois bem, o João Leno, sempre muito antenado, me lembra aqui que a Gleice Hoffmann, do PT, é a presidente nacional do partido. Muito obrigado. A Rose Passos, bom dia, vereadora Kátia. Tá tão elegante. O doutor Eliomar pergunta, vereadora Kátia Rodrigues, na sua opinião, ao invés da mini-reforma, não houve, liberou geral com afrouxamento das regras e um retrocesso no processo de punir os que praticam ilegalidade eleitoral na prestação de contas ou no uso do dinheiro público político partidário? Essa questão, bom dia, né, meu querido ouvinte? Essa questão da prestação de conta também é um ponto que eu tinha destacado aqui, Fábio, para falar.
Por quê? Porque nós candidatos, nós temos a prestação de conta parcial, que ela é obrigatória no meio da campanha, ou seja, você está naquela loucura, né? Naquele movimento, agendas e tudo, aí você tem que separar um tempinho para juntar com o advogado, com o contador e fazer aquela prestação de conta parcial. A mini reforma tirou essa prestação de conta parcial. Agora o candidato só tem uma única prestação de conta lá ao final da campanha. Eu não vejo isso como um liberou geral, não. Eu vejo como uma forma de facilitar todo o trâmite, porque quando se trata de candidaturas grandes, candidaturas robustas, isso tem todo um aparato de advogados, contadores. Agora, quando vem para as eleições municipais, muitas vezes os partidos pequenos não têm toda essa estrutura e o próprio candidato não sabe como fazer. Né, como fazer tudo ao mesmo tempo. Não sabe se vai para a rua, não sabe se vai para o banco, não sabe se tem que correr ali no contador, não sabe se vai para o palanque. Então, assim, para a candidatura pequena, é um facilitador essa questão de prestar conta lá no final. Agora, para as grandes estruturas, eu acredito que tinha, sim, condições de fazer essa prestação de conta parcial, mas eu vejo benesses quando essa prestação de conta é para um candidato pequeno, é para as eleições municipais, onde nós temos poucas pessoas com muitos recursos, facilita muito prestar uma única vez essas contas lá no final do processo. Professor Maurício Marques Figueiredo, 755, nós estamos entrevistando a vereadora Kátia Rodrigues, falando sobre a mini-reforma eleitoral, que já foi aprovada pela Câmara Federal e agora o texto vai para o Senado Federal. Em relação à desincompatibilização, o que está falando nessa nova reforma? A desincompatibilização, Maurício, ficou para 6 meses antes do pleito eleitoral. Então, eu vejo também como uma coisa boa, nem acho que mudou tanto assim, porque normalmente era um período que a gente se afasta também das mídias, né, do rádio, da TV. Então, 6 meses eu acho que é um bom tempo aí para a pessoa se afastar e focar no que ela realmente quer ali. Pois bem, olha a hora certa, são 7h56, como é bom ter a sua participação aqui na Rede Lance de Comunicação. A senhora começou dizendo que o Senado Federal já vê a dificuldade para colocar em votação no próximo dia 6, até o dia 6 de outubro, que é o prazo limite para as eleições do ano que vem. Caso não passe para a eleição de 2024... para prefeitos, vereadores, aí vai para deputados e para senadores, não estariam legislando para si próprio? Eu acredito que sim, né? No Brasil é Brasil, né, Fábio? Infelizmente, nós temos aí uma legislatura que ela visa muito, sim, o interesse, né, político de grupos ou até mesmo o interesse político pessoal de determinados legisladores. Mas também, por outro lado, Fábio, eu não vejo pressa desse Senado em aprovar isso. A Câmara eu vi. Eu acompanhei a movimentação, eles se articularam muito, eles jogaram pesado para passar rápido. Agora, vai depender de todo um jogo político ali no bastidor para que o Senado aprove isso aí até dia 6. Agora, é pouco tempo demais, 15 dias, né? E aí, como diz o presidente do Senado, a gente quer passar aí a coisa amadurecida. Então, vamos aguardar, né? Pois bem, 7h57, a sua pergunta, Maurício Marques de Figueiredo. O que muda em relação aos financiamentos de campanha e a questão das propagandas eleitorais? Então, o professor Maurício, sobre esse quesito, o que eu achei mais interessante, eu até pensei aqui, né, é que a mini-reforma ela permite que os recursos de cotas de candidaturas mulheres sejam usados em despesas comuns com candidatos homens. Olha que interessante, Fábio. Porque, por exemplo, se eu sou candidata e quero fazer um material com você, nós dois juntos, eu vou poder usar dessa cota minha, desse recurso que é meu, de mulheres, para poder financiar essa propaganda nossa. E uma outra questão também, Maurício, é que pode fazer propaganda de partidos diferentes. Olha que inovador isso. Eu ainda não consegui entender como vai funcionar isso na prática, né? Mas como o Fábio bem disse,
isso aí está sendo feito para beneficiar alguém, né? Alguém está se beneficiando aí e a gente ainda vai entender mais para frente esse processo. Como nós temos no Brasil, por exemplo, hoje um dos partidos mais organizados do Brasil, por exemplo, a nível de Formosa, aqui só tem 2 partidos hoje que eu sei que tem aí o partido organizado, correto, direitinho. É o Partido dos Trabalhadores, que não é o PT, que tem aqui uma diretoria, que tem um partido constituído de fato, e o MDB, o 15 do Enedino. Esses 2 partidos são diretórios. Esses 2 partidos, eles existem e atuam de fato, se reúnem semanalmente a federação do PT, PV e PCdoB. Já os outros partidos são aqueles que nós chamamos de provisória. Ou seja, quando vem lá a nível nacional, vai ali, determina, fala, olha, é para o partido lá em Formosa, é para tomar ele aqui agora e passar para não sei quem, acabou. Então, o que eu entendo com isso que a vereadora traz aí, que a pergunta do professor Maurício? É para beneficiar o partido-chave da federação. Então, os outros todos vão poder patrocinar, certo? No caso, vamos lá, só para você entender. O PT em Formosa vai ter um candidato. Vem a verba do PV e vem a verba do PCdoB. Eles vão poder gastar no candidato do PT, da federação, que já está pronto. E assim, automaticamente, os outros partidos fizeram uma coligação. O Solidariedade fez com a Avante, fez com o PCdoB da Cátia Rodrigues, fez com o PP. Cria-se para ganhar uma eleição uma grande coligação. Já teve coligação aqui, por exemplo, de 15 partidos. Sim. Certo? 16 partidos, me lembro perfeitamente. Então, aqueles outros partidos, aí no caso, na época em específico, era o Ernesto Roller contra o Itamar. E o Itamar também teve uma grande coligação e o Ernesto uma grande coligação. Ficou dividido. Então, quem poderia gastar de forma oficial era só o PCdoB do Itamar, que era o 55, contra o 15 do Ernesto, que era do MDB. Os outros partidos eram figurantes. Agora, podendo ter um dinheirinho em gastar, aí agora tudo muda de patamar, vereadora. Desse jeito, Fábio. E eu estou tentando encontrar aqui também o artigo em que existe uma liberação, e aí talvez seja sobre isso que o nosso ouvinte está falando lá na nossa pergunta, de que liberou geral, que o uso, né, dos recursos sejam para comprar aeronaves, carros e tudo mais que for, né, prédios, tudo mais que for interesse, né, da eleitoral, interesse do partido. Ou seja, nós já tivemos mandado de prisão contra presidente de partido que utilizou do recurso para comprar helicóptero. Lembra disso? Lembro, perfeitamente. Aqui próximo da gente, inclusive. Exatamente, aqui pertinho da gente. Então, a nova regra agora, desde que justificado esse uso desse recurso, libera geral. E eu acho que é disso que o nosso amigo Eliomar estava falando Mas a senhora é contra ou a favor? Fábio, eu vejo que o seguinte, eu não sou muito extremista com isso, porque às vezes tem o recurso acaba voltando e os partidos precisavam fazer alguns investimentos, acabam não fazendo por causa da restrição. Certo. Mas também não podemos ser tão permissivos a ponto de não limitar na lei quais são os limites, porque da forma que está passando aí para o Senado, e talvez até o Senado coloque limites sobre isso, o céu é o limite. Desde que seja justificado. Eu acho que isso, esse exagero, essa permissividade abusiva que é o erro, no meu ponto de vista, do que está no corpo do texto a ser aprovado pelo Senado. 8:02 para a pergunta final do professor Maurício, mas aí a entrevistada é a vereadora Kátia, mas aí é a minha opinião. O grande problema nosso é o princípio. É lá no começo. Por exemplo, só para você entender que não tem nada a ver com a política. O país nosso é um país que só pode andar de 80 nas rodovias, mas o nosso carro vai até 240. Então, para que permite o carro até 240? Que façamos igual na Alemanha, igual nos países europeus, que em autoestrada pode andar o tanto que quer. Mas aí, Fábio, nesse caso, o carro nosso é a lei. Isso. E a lei não está colocando nem limite de 240. A lei não tem nem cronômetro ali para medir o medidor. É sobre isso que eu estou falando, entendeu? Aí o nosso problema é o seguinte, que aí agora a gente dá o Congresso... Esse Congresso parece assim, né?
parece que faz a gente de besta ou é piada. O Congresso passa lá não sei quantos bilhões de fundo partidário e agora aí quer fazer uma lei para não gastar? É mais ou menos por aí. Não, mas aí tá fazendo a lei, é ao contrário, a lei tá fazendo para gastar, para não devolver nada. Ou seja, se precisar comprar avião, compra, navio, barco, tudo, prédio, entendeu? Compra, meu filho, que o dinheiro tá aí para você comprar. Entendeu? Ô, Fábio, quero só pontuar mais uma coisa que eu achei interessante, que é com relação às sobras, né, do sistema eleitoral proporcional. Agora, com a nova regra, está 100 por 10. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o 100 por 10. Uhum. É o seguinte, para ser considerado eleito, o partido precisa ter obtido 100% do quociente eleitoral e o candidato 10%, né, sozinho. Então, assim, para passar pela sobra eleitoral, para entrar como nós entramos, é preciso agora ter o partido fazer os 100% do quociente eleitoral e o candidato sozinho fazer mais 10%. Então, isso também mudou, é importante, é matemática, política também se faz com números e essas contas aqui, elas são muito relevantes no final do processo, quando vai disputar essa cadeira tão disputada aí, né? 8:05, Figueiredo, sua pergunta final. Como ficam os financiamentos de campanha a partir de agora com essa mini-reforma? Os financiamentos de campanha com relação a investimentos de pessoa física, Maurício, continuam aí até 10% da declaração do imposto de renda da pessoa física, porém, eles colocaram um limite, né? O valor agora eu não sei dizer ao certinho, mas existe um limite para doação sem ser pelo imposto de renda. Então, eles taxaram, até um exemplo, né? Não sei se é esse valor exato, até R$3.000 você, pessoa física, pode fazer a doação. Mas, fora isso, pelo seu imposto de renda, 10%, pessoa física. Pois bem, 8:05 e a pergunta final é, e agora proporcionalmente? A senhora falou do 100% e 10%, mas vai ser eleito os mais votados ou ainda vai ter essa matemática aí que ninguém entende, dos que têm menos votos serem eleitos acima daqueles que tiveram mais votos? Com essa conta, dentro dos partidos, com certeza serão os mais votados. Por quê? Porque, por exemplo, sou candidata, o meu partido fez o quociente eleitoral, 100% do quociente eleitoral, certo, né? Então, eu, Kátia Rodrigues, sou candidata dentro do meu partido, eu fui a mais votada com 10% ou mais da quantidade de votos. Então, a primeira cadeira, com certeza, será a minha. Entendo. Porque hoje em dia, né, a grande dúvida é essa. Você faz uma coligação gigante aí tem uns que tem muitos votos, você não assume a cadeira e outros justamente por essa matemática. Pois é, Fábio, mas agora, por exemplo, evita um pouco isso. Porque, por exemplo, o partido fez o quociente eleitoral, mas nenhum candidato fez 10% daquela quantidade, então não entra ninguém. Certo. Então não vai entrar ninguém. Então, assim, ou seja, aquele candidato que tirou menos de 10% do valor do quociente eleitoral, ele está fora do processo. O corte aqui na expectativa da senhora para o ano que vem, caso vote, continua os 2.500, 3.000 votos por partido, ou a senhora acredita que vai aumentar ou diminuir? Em que pese a gente tem aí um censo dizendo que nós diminuímos nossa população, minha gente, eu acredito que o corte vai aumentar sim, porque nós aumentamos sim a nossa quantidade de eleitor primeiro, porque naturalmente... Bolsonaro! Primeiro porque, naturalmente, nós temos aí a galerinha dos 16 anos, que fizeram 16 anos, tiraram o título de eleitor, o primeiro voto. Muita gente vai votar desse primeiro voto, né? Certo. E fora isso, pessoas que se mudaram para cá, transferência de títulos. Então, eu sempre coloco a expectativa de que vai aumentar sim. Pois bem, gente, para você que não entende, tá tentando ser candidato, tá me ouvindo aí do outro lado, deixa eu resumir para você. Graças aí ao IBGE do seu e Bolsonaro, tá certo? Vai aumentar o corte agora, porque diminuiu a quantidade de população e automaticamente vai diminuir os de eleitores, que nós tínhamos a casa de 75 mil, certo? E o corte para a partida aqui no último pleito foi 2.500. Isso. Não foi isso, Kátia Isso Rodrigues? mesmo. Então agora, se subir o seu partido, eu vou exemplificar agora. O PL ali do meu amigo Weber Mariano, certo? Que teria que todos os candidatos, que são 20 no caso, agora para a próxima eleição,
terem uma média aí de 250 cada, ou de 150 cada para atingir os 250, os 2.500, professor Maurício. Se aumentar o corte, vai para uns 3.200, 3.300. Ou seja, se o seu partido não fizer todos os candidatos não fizer 3.200, 3.300 votos, não elege ninguém. Então, na hora de colocar o candidato, você veja o perfil dele, vê se no mínimo, do mínimo, como já dizia Manuel Alves, ele vai ter pelo menos 150 votos. Porque senão ele não vai te ajudar em nada. Aí não adianta você ter, suponhamos que são 20 candidatos. Suponhamos que 2, 3 tem aí 500 cada, 600 cada, foi 1.800, certo? Mas se os demais não tiver voto, não chegou o coeficiente. Não é isso, Figueiredo? Exatamente, ou seja, vai continuar essa mini reforma, ela é excelente porque vai continuar elegendo, deixando gente com 1.000 votos fora e gente com 200 lá na cadeira. Tia Kátia Rodrigues, muito obrigado pela explanação na manhã de segunda-feira, são 8h09, uma excelente semana para a senhora, para a Brenda e para toda a sua equipe do gabinete lá. Qual que é o número do gabinete da senhora? Gabinete 5, Fábio. Gabinete 5, tá bom? Ô, Fábio, eu quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que nós vamos acompanhando, né? Até sexta-feira a gente vai acompanhando essa movimentação, a gente vai trazer mais novidades aqui. E se for mexer no texto, o Senado já vai falar o que vai mexer. Nós vamos atualizando aqui o nosso ouvinte, que é o ouvinte mais bem informado de Formosa. Um beijo no coração de todos vocês, uma excelente semana. Pois bem, aproveitando a sua participação maiúscula aqui, eu gostaria de convidar a senhora aí para na quinta-feira estar junto com a Áudrea Gilberto. Ela está pedindo o apoio da senhora. Estou acabando de mandar aqui agora no seu WhatsApp, porque nós estamos vivenciando um mês muito importante, mas muito mesmo essa pauta que a Áudrea nos pede aqui nessa manhã, para que a gente encabece com ela. E eu gostaria, eu já passei para a senhora aí, para que a senhora possa também, com a força do seu mandato, com a força do parlamentar, juntado com a força da rádio, juntando com a força da rádio aqui, certo? A gente fazer a conscientização do Setembro Amarelo. Nós estamos já no meio, hoje são 18, e segundo a Áudrea, tem sido pouca e pequena a participação das entidades, dos órgãos, certo? Na conscientização aí desse mês, que é muito importante essa pauta. E a senhora, como procuradora da mulher, representante do Poder Legislativo, eu passei o contato da senhora para a Áudrea e o da Áudrea para a senhora, para que a senhora encabece. Na quinta-feira ela virá aqui no programa para falar sobre o Setembro Amarelo aqui na Rede Lance. Pauta importantíssima, eu quero parabenizar a psicóloga Áudrea. Ela, como sempre, maravilhosa, abordando esses temas tão relevantes. E o Setembro Amarelo realmente não pode passar brancas nuvens, Fábio. Hoje, tanto quando a gente fala em mulher, violência contra a mulher, mas também não é apenas isso. São mães, são pais de família, são pessoas, né, seres humanos que estão a cada dia mais sendo cobrados, cada dia mais sendo exigido de nós uma realidade que talvez nós ainda não tenhamos a dimensão completa de tudo que está acontecendo. E isso impacta muito no nosso emocional. Muitas pessoas estão adoecidas emocionalmente e a nossa mente, o nosso cérebro é algo precioso que nós precisamos preservar. Quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente fala sobre a campanha contra o suicídio, mas o suicídio, ele não o desfecho de tudo é o suicídio, né? Começa com uma depressão, começa com uma tristeza profunda, começa com a falta de amor, com a falta de empatia de pessoas que estão próximas e que talvez estão vendo a pessoa passar por aquilo e não estende a mão. Então, muitas vezes eu vejo você falando aqui da falta de amor, de empatia, de solidariedade com as outras pessoas. Nós precisamos ter mais isso. E isso é o Setembro Amarelo, Fábio. Pois bem, muito obrigado então e até a próxima oportunidade. Ô Paulo Rangel, eu vou tentar aqui, colocar aqui para o senhor novamente. Coloca aí, quando a gente fala para fechar para chamar o intervalo, eu acabei de enviar para o senhor. Isso aqui aconteceu nesse final de semana aqui em Brasília. E um grande comunicador, que é deputado federal, coloca aí o Fred Linhares, colocou, olha a falta de empatia. As pessoas começam a brigar num bairro tradicional em Brasília, num setor, na Ceilândia, certo? Num boteco famoso, olha aí. As pessoas estão pisoteando, acabando com o ser humano e ninguém faz nada, gente. Olha o tanto de gente filmando e assistindo. É isso que a gente fala.
Que país é esse, Figueiredo? Olha aí pra você ver, o cara vai lá, pisa várias vezes mulher, né, na cabeça, tem participação de mulher, tem participação olha lá pra você ver. Cadê, Figueiredo, a solidariedade e empatia? É isso que o deputado fala, é covarde. O mais revoltante é observar que dezenas de pessoas presenciam atos de violência e não fizeram absolutamente nada. Isso aqui é o mais triste, né? É a questão da barbárie aí, você fazer com as próprias mãos, né? Querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí, nesse caso, você se coloca no lugar do outro, independente do erro que o outro cometeu, você realmente deixa de ser um ser que pensa, né, e que se socializa, que vive em sociedade, e passa a ser um animal irracional. Isso aí a gente precisa que essas pessoas tenham uma empatia maior, precisa de uma conscientização maior, que essas pessoas possam viver, né, na sociedade com maior amor, que é o que você fala, que tem faltado muito no coração de algumas pessoas. Infelizmente, essas coisas têm acontecido e com muita frequência. Pois bem, meu amigo Tiãozinho, eletricista, pré-candidato a vereador, e vai ter voto, Tiãozinho, hein? Trabalha todo dia, tá de rádio ligado. A Maria Cristina de Mello tá dizendo, essa é minha vereadora Kátia Rodrigues. Quem tem lance tem tudo. Já já eu volto, não saia daí. Já já a gente volta, 8h15. WM Construtora. Informa a hora certa. 8h16. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. WM Construtora, há 15 anos realizando o sonho da casa própria. Qualidade e garantia de satisfação em todas as edificações. WM Construtora, pioneira de Formosa. Você sonha, a gente realiza, podendo financiar até 100% do imóvel. Ligue e faça sua simulação. 61 996 17 5563 ou 61 99997 8285. WM Construtora. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedor, mecânica em geral e autopeças. 3631-3088 ou 9